Desde os primeiros passos da humanidade, o mundo sempre pertenceu às criaturas que carregam no corpo um poder silencioso e implacável: o veneno. Hoje avançamos além dos rankings, além das listas e das comparações rápidas, para entender como esses animais moldaram territórios, culturas e até comportamentos humanos desde a pré-história até agora. O veneno sempre foi um instrumento de autoridade natural. Das cavernas antigas às costas tropicais, nossos ancestrais aprenderam duas lições fundamentais: reconhecer padrões e respeitar os sinais. E é exatamente esse respeito que guia esta jornada. Cada espécie aqui não é apenas mortal por acaso. Ela é resultado de milhões de anos de aperfeiçoamento, de ajustes finos e de uma lógica natural que nunca abandona sua função: estabelecer quem domina o território e quem apenas passa por ele. Começamos pelos escorpiões ancestrais, criaturas que já existiam quando grandes florestas de samambaias cobriam a terra. O escorpião gordo da Arábia, por exemplo, carrega um veneno que domina nervos e respiração com a precisão de um mecanismo antigo e infalível. Povos do deserto registravam encontros com esses animais em artefatos e relatos orais, sempre associando sua presença a equilíbrio, sobrevivência e fronteiras invisíveis. Esses escorpiões não dependem de força física, nem de correrias dramáticas. Bastam segundos para definir o destino de outra criatura. Sua permanência até hoje prova que o verdadeiro poder está na eficiência, não na aparência. E quando analisamos esses sobreviventes, fica claro que não são apenas predadores, mas guardiões naturais de territórios onde cada movimento deve ser calculado. Nos desertos do continente americano, a cascavel diamante oriental carrega sobre si a tradição de ser um dos animais mais respeitados de todos os tempos. Seu chocalho não é um aviso de medo, mas um gesto ritual preservado por eras. Uma tradição sonora que nossos ancestrais aprenderam a interpretar como se fosse uma língua própria da terra. Seu veneno hemotóxico desfaz organismos por dentro, provocando rupturas e falhas que nenhuma criatura consegue suportar por muito tempo. E ao contrário do que muitos pensam, a cascavel não desperdiça ataques. Ela calcula, recua e só age quando precisa. Sua postura é antiga, firme e coerente com o mundo hostil que moldou sua espécie. Não é uma ameaça descontrolada, mas um símbolo de território delimitado, onde qualquer invasão é tratada com absoluta seriedade. Avançando para dentro da floresta, encontramos a aranha-armadeira, famosa não apenas pelo veneno, mas pela coragem agressiva que a coloca entre os animais mais temidos do continente. Ao erguer as pernas dianteiras, ela exibe uma postura que nossos ancestrais interpretavam como confronto direto, algo que nenhuma criatura deveria ignorar. Seu veneno neurotóxico atinge músculos, respiração e coordenação, derrubando caçadores experientes como se apagasse o corpo em sequência. Na selva, relatos de ataques sempre vinham carregados de respeito e cautela, porque a armadeira é imprevisível e nunca hesita. Ela é um lembrete vivo de que a natureza nunca perdeu sua capacidade de criar predadores pequenos, rápidos e absolutamente fatais. Mas nenhuma criatura representa tão bem o peso da antiguidade quanto o caracol-cone. Surgido muito antes dos dinossauros, esse predador marinho aperfeiçoou um veneno capaz de paralisar qualquer organismo em poucos minutos. Seu dardo microscópico, lançado a uma velocidade impossível de ver a olho nu, injeta uma mistura de toxinas tão complexas que até hoje a ciência não domina completamente cada componente. Povos costeiros antigos sabiam de sua letalidade muito antes da escrita existir e tratavam esse animal com silêncio e distância. O mar sempre foi mestre em criar assassinos perfeitos, e o caracol-cone é a prova disso. Discreto, preciso
imortal. Ele encerra esta jornada mostrando que o veneno não é apenas uma arma, mas uma herança biológica que atravessou milhões de anos. Uma força que moldou comportamentos, impôs limites e definiu quem realmente entende a linguagem tradicional da natureza.